Olá a todos, eu sou a doutora Tatiana Deliberador, presidente da Câmara Técnica de Odontologia Digital do Conselho Regional de Odontologia aqui do Paraná, e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre odontologia digital, e o nosso foco principal no bate-papo descontraído de hoje é sobre centrais de planejamento. E eu estou com um convidado aqui super especial, o Dr. Alexandre Teixeira, que é sócio de uma central de planejamento, já trabalha com isso há muito tempo e nós trabalhamos juntos, damos cursos juntos, né? Crescemos juntos com toda a nossa equipe também e a gente tem visto a importância da odontologia digital no nosso dia a dia clínico. Cada vez mais os profissionais estão se inteirando do que é e o que precisa fazer para trabalhar com o fluxo digital no seu consultório. E muitos profissionais não têm, às vezes, tempo ou habilidade ou não têm o valor para investir em equipamentos, em softwares. E nesse contexto, as centrais de planejamento têm ajudado muitos profissionais a entrar no fluxo digital. Então, Ale, queria que você falasse um pouquinho, né, para o pessoal o que é uma central de planejamento, como que a pessoa chega até uma central, exames, para que eles possam começar a trabalhar com odontologia digital. Claro, perfeito. Sabe, você me conhece bem, né? Sabe que o processo todo que eu fui entrando no digital, você foi acompanhando, né? Nesse sentido, a Tati foi uma professora já, né? E a gente foi desenvolvendo até algumas coisas juntos também nesse sentido, porque essa primeira perspectiva, né, do digital como uma ferramenta, puxa, então a gente tem o conhecimento científico, a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo habilidade manual, mas a gente sempre busca o máximo possível de referência, né? Então, a partir dessa necessidade de referências, a gente foi entendendo que ferramentas digitais nos trazem visões complementares àquilo que a gente avalia clinicamente e nos direcionam, né, nesse processo clínico, nesse processo cirúrgico, enfim, né? Então, esse conceito da central de planejamento, tudo começou, né, com o famoso DSD, a situação da gente começar a desenhar, começar a entender. E a necessidade, né, vai surgindo de mais ferramentas, de casos específicos, né? Cada caso é um caso de paciente, então a gente precisa entender bem aquele caso. E a partir daí a gente foi entendendo, né, e cada dia mais a gente vai descobrindo a necessidade de ter ferramentas para isso. Então começa com desenho, fotografia, né, um processo de ir para um planejamento tridimensional, seja, né, com modelos digitalizados ou com escaneamento intraoral, que hoje é o que é mais prático e utilizado. E a partir daí a gente começar a avaliar de forma mais global. E como começar, né? Essa é a maior dúvida de todo mundo, né? Exato. Como começar, por onde eu começo? Então hoje, se a gente pensar bem, o scanner, né? O quanto é viável você ter um scanner, né? Não só pelo investimento, mas pela utilização ou subutilização dele, né? Porque eu posso, se eu quiser, até fazer um fluxo de eu fazer a moldagem que eu sempre fiz, mandar para um laboratório digitalizar. Hoje, então, um caminho tem sido muito interessante, o caminho da radiologia, né? Porque justifica muito a radiologia ter tomógrafo, ter aparelho de escaneamento, ter até cabine de escaneamento facial, laboratório, estúdio fotográfico, né? Para ele reunir todas essas informações, que é algo que a gente já está habituado a fazer, né? Normalmente a gente já avalia o paciente, já encaminha ele para uma radiologia para fazer os exames, e a partir daí a gente recebe os exames e começa a direcionar o tratamento. Então esse é um processo, né, um caminho que faz sentido do paciente ir para uma radiologia, faz todos os exames e o que fazer com esses exames, né? Porque muitas vezes o dentista ele se sente até limitado, ou ele não trabalha tanto com o computador, ou ele não tem esse tempo, porque ele precisa atender o paciente, né, de realmente pegar toda essa documentação, montar, tentar destrinchar, tentar descobrir softwares, né, colocar no software para desenvolver o fluxo que ele precisa. Então ele precisa de parceiros. A radiologia já é um parceiro, né? Porque ela já faz a aquisição desses exames. E tem um parceiro também, que entraria a central de planejamento, né? Para justamente ajudá-lo numa consultoria, né? Não só de trabalhar com exames digitais, mas de direcionar esse processo de planejamento. Então o dentista participa, obviamente, ele tem que participar ativamente desse planejamento. Ele não terceiriza 100% esse trabalho, porque ele que vai executar isso em boca, e isso faz todo sentido. Da mesma maneira que ele sempre utilizou, por exemplo, um laboratório de prótese, né, para auxiliá-lo nesse processo, para fazer a parte laboratorial, mas ele que vai fazer ajustes e o processo todo em boca,
desde o planejamento ele precisa participar. Então a central de planejamento entra de forma parceira, né? Eu comecei trabalhando com uma central de planejamento que era até fora do Brasil, custo elevado, né? E fui desenvolvendo e tendo as necessidades de desenvolver aqui, então os laboratórios de prótese também entraram nesse processo. Não só eu, mas meus sócios que você conhece, o Chaban, o Alan, foi o Alexandre Reis, né? Enfim, que a gente precisou desenvolvendo para finalizar os nossos tratamentos. Então, com isso a gente foi desenvolvendo dessa maneira, né? Essa é um pouquinho da nossa história, né? Foi desenvolvendo os fluxos que a gente precisava, começou a ver que algumas coisas davam certo, outras davam errado, e a partir daí a gente foi desenvolvendo certos fluxos e começou a conversar isso com colegas. Puxa, você tem essa necessidade? Vamos testar um caso teu? Vamos fazer? Quando a gente viu, a gente estava fazendo os nossos casos, os casos de colegas. E os meus. Os teus casos também. E a gente começou a ver, puxa, então isso a gente poderia fazer desenvolver uma empresa nesse sentido, né? E muitas empresas hoje de planejamento, no Brasil e fora do Brasil, também vão surgindo por essa necessidade, porque é algo regional, é algo global. Está crescendo cada vez mais. Exato, dessa maneira. Não, e nesse contexto, uma coisa eu acho que muito importante para quem está nos assistindo é assim, você quer ter uma central de planejamento parceira. Eu acho muito importante você conhecer essa central de planejamento, saber quem está por trás do computador planejando os seus casos. Isso é porque a pessoa, claro, o cirurgião dentista é o responsável pelo seu diagnóstico e planejamento do seu paciente. Mas você está fazendo uma parceria com uma central de planejamento. Então, essa pessoa que está planejando tem que saber o que está fazendo. Então, eu sempre falo assim, tá, vou fazer um planejamento de uma cirurgia guiada. Eu acho que o profissional que está atrás do computador, ele tem que ser especialista em implantodontia. Um planejamento de periodontia, tem que ser especialista em periodontia, porque senão não vai casar com o planejamento adequado. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que alertar muito, né, as pessoas para que usem realmente centrais de planejamento confiáveis e que conheçam quem são os planners, isso, né, exato, os profissionais. Exato. Isso é muito importante, porque quem planeja também precisa ter experiência clínica. Exato. Né? Da mesma maneira, quem vai operar precisa saber entender um planejamento, então ele tem que entender um pouquinho, desenvolver um pouquinho uma certa curva de aprendizado. Eu creio que isso é o que mais limita as pessoas hoje para começarem a entrar nesse mundo digital, porque elas já têm uma curva de aprendizado clínico que elas foram desenvolvendo no processo. E a ideia do digital, como a gente sempre fala, não é substituir isso, pelo contrário, é trazer mais elementos, mais ferramentas para melhorar um trabalho que já é bom, né? Então ele precisa entender um pouquinho, você mesmo passou por esse processo, a gente passou, de entender o que é o sentido, o que o software faz, o que não faz, mas o software realmente fazer, porque o computador aceita tudo, né? Então ele fazer um planejamento que seja aplicável em boca, que seja seguro, que seja preciso, previsível. Então isso realmente exige, né, um conhecimento não só técnico científico, mas também experiência clínica, né? Então, dentro desse processo de desenvolver uma central de planejamento, essa sempre foi a nossa prioridade, né? De ter realmente pessoas especialistas em diversas áreas que estão atuando clinicamente e fazem o planejamento. Porque a dificuldade maior no dia a dia hoje do cirurgião dentista é conseguir fazer tudo. O dentista é admirável, né? O quanto o dentista tem a capacidade de desenvolver muitas habilidades, né? E querer realmente abraçar o mundo. E eu falo porque eu já fiz isso, você também já fez, acredito que todos fazem muito isso. Mas chega uma hora que você vê que você tentando fazer todo o processo, fazer tudo de uma vez. Eu quero implementar até um laboratório de prótese dentro do meu consultório. Você ou fica louco, né? Porque você não consegue fazer tudo, ou você vai fazer tudo mais ou menos. Então vale a pena você ter parceiros. Então até dentro da especialidade, né? Você vai se especializando cada vez mais dentro de uma área, você vai às vezes precisando cada vez mais de pessoas junto com você que também trabalhem bem em áreas complementares e você tem uma equipe. É um trabalho em equipe, não é? E uma equipe de confiança e daí a gente consegue chegar no nosso objetivo final. Exato. E até dentro da nossa mesma área, né, Tati? A tua área também é peri, implante. A gente ter o privilégio, muitas vezes, de poder discutir um caso com um colega da mesma área. Isso é muito legal. Uma visão diferente. Então, o conceito principal de uma central de planejamento é que seja uma consultoria. Exato. Né? Ela não vai resolver tua vida, fazer por você, mas ela vai te dar mais ferramentas e uma consultoria para isso. Então, a ideia do posicionamento ideal dessa central de planejamento é que ela seja um link entre o clínico, o radiologista e o laboratório de prótese. Então, que ela integre essas três áreas, porque daí a comunicação fica muito mais fácil. E a comunicação com o paciente também. Perfeito. Não é? Porque o paciente consegue visualizar previamente como vai ficar o tratamento
dele. Exato. E isso acaba gerando, não sei se vai concordar comigo ou não, uma aceitação maior do paciente perante ao tratamento. E acaba gerando um marketing também pessoal para nós, porque vai um paciente no nosso consultório. Nossa, mas eu fui lá, o dentista fez todo um planejamento digital, me mostrou, e ele vai passando isso para outros pacientes e a gente vai girando a odontologia digital dessa forma. É um marketing ético, né? Claro. Isso sim. é o primeiro ponto, né? Por isso que a gente fala, a gente não pode criar um mundo perfeito no computador que não seja aplicável clinicamente. Exato. Então, ele tem que ser ético, direcionado, mas ele é realmente algo que acaba atraindo muito. E algo que é muito legal também, né, Tati, que ele não tem fronteiras, né? Então pensa numa logística física, né, de um laboratório, de pegar um modelo de gesso, mandar esse modelo de gesso para o correio, para outra, né, um guia impresso, enfim. Então hoje a gente acredita muito nisso, que essa questão do planejamento, ela não tem barreiras, tanto que a gente faz serviço até para fora do Brasil, aqui dentro do Brasil, e consegue integrar tudo isso, porque todos os arquivos digitais, e hoje é muito legal porque as regiões do Brasil e de fora do Brasil também estão se preparando com essa questão do CAM, né? De fazer a manufatura, de imprimir, de fresar. Então você pode enviar arquivos prontos para isso, para qualquer lugar do mundo. O planejamento e a pessoa só dá a sequência laboratorial de lá. A parte física, Isso, né? Então rompe fronteiras também. Exato. Isso é muito legal, né? Isso A é gente muito consegue chegar onde não dava para chegar antes, né? E integrar isso e pulverizar, né? E democratizar todo esse processo. Não é? Isso é ótimo. E, por exemplo, assim, né? Volta e meia pergunta, mas como que eu vou trabalhar com odontologia digital? Né? Então, gente, vou dar um exemplo para vocês. Eu não investi nada no meu consultório para trabalhar com odontologia digital, eu só tenho parceiros. Então, é que às vezes, né, Ali, eu quero só reforçar isso, que às vezes um colega que ainda não trabalha não entende como é que começa. Então, se o paciente chega no teu consultório e você deseja fazer um fluxo digital, primeira coisa é encaminhar, então, o teu paciente numa central de radiologia que possa fazer todos esses exames para você. Tomografia, foto, escaneamento de face, escaneamento intrabucal. E depois ter uma central de planejamento que receba esses exames, faça junto com você todo esse planejamento, você aprove esse planejamento. Isso, você avalia vídeos, avalia imagens, prints, né, essa discussão tridimensional, isso, aquilo. Mostra para o paciente, vê se ele está de acordo e depois que tiver tudo ok, vai para a parte física, né? Fazer a impressão, a manufatura aditiva para gerar o teu guia cirúrgico, né? No caso da implantodontia ou da periodontia. Exatamente, ou até a cirurgia bucomaxilofacial. Exato. São perspectivas.